tudo bem? E hoje continuaremos o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E hoje veremos o capítulo número 43, que tem por título Consultas. E aqui o benfeitor espiritual pegou um dos trechos talvez mais famosos de Jesus. Aquele em que os fariseus trouxeram a mulher adúltera. E ele pinça exatamente a pergunta que os fariseus fizeram. Vejamos. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 5. Conhecidíssima essa passagem. Os fariseus trouxeram a mulher pega em ato de adultério e, em vez de, então, condená-la, fazer o procedimento habitual, resolveram levá-la até Jesus com o intuito de montar uma armadilha para o mestre. Armadilha essa que era tida por infalível. Porque se ele dissesse que não poderia apedrejar a mulher, estaria contra a lei de Moisés, que era clara nesse ponto. Se ele dissesse sim, estaria indo contra o que ele mesmo dizia antes. Então, na cabeça dos fariseus, era uma situação, uma armadilha perfeita. Não tinha como escapar. A resposta que Jesus desse iria ser usada contra ele. Como nós bem sabemos, quem se deu mal, no final das contas, foram os fariseus. Mas não é esse o ponto que Emmanuel vai abordar. Ele vai dar aqui uma abordagem das mais brilhantes, olhando de outro ângulo esta fala dos fariseus e relacionando-a perfeitamente com a lei do trabalho. Porque durante as nossas atividades, durante a nossa vida, sempre surgem momentos em que temos que tomar decisões. Vamos pegar o caso mais clássico possível, de administração mesmo, de governo. Tem 5 projetos na nossa mesa. Todos os 5 são honestos, são viáveis e são urgentes. Mas a gente tem dinheiro só para um. Qual a gente escolhe? Não dá para escolher os 5. Tem que escolher só um. E aí? Como é que sai dessa? Esse tipo de situação podemos adaptar para muitas outras na nossa vida. Muitas vezes vemos um mundo de possibilidades. Mas só podemos escolher uma coisa. E muitas vezes tal coisa dita o nosso futuro. Tal coisa pode ser a boa escolha ou a má escolha. Pode ser um acerto ou pode ser uma ilusão. Então, Emmanuel vai pensar exatamente a pergunta dos fariseus. Vejamos como ele se expressa. Várias vezes o espírito de má fé cercou o mestre com interrogações, aguardando determinadas respostas pelas quais o ridicularizasse. A palavra dele, porém, era sempre firme, incontestável, cheia do sabor divino. Referimos-nos ao fato para considerar que semelhantes anotações convidam o discípulo a consultar sempre a sabedoria, o gesto e o exemplo do mestre. Primeiro ponto. Mesmo sendo contra Jesus, os fariseus tinham que recorrer à sua sabedoria. Pegando exatamente do episódio. Eles não foram lá e disseram, não, nós vamos apedrejar essa mulher, porque Moisés manda e tu é contra. Já a presença do mestre era tão forte que os próprios fariseus, mesmo pensando em ridicularizar, em montar uma armadilha,
tinham que perguntar, consultar Jesus. E se os fariseus, que eram contra ele, faziam isso, por que a gente não faz? Eles tinham más intenções. Nós não necessariamente vamos tê-las, vamos ter as boas intenções. Porque afinal somos seus seguidores. Exceto, claro, as pessoas que estão iludidas, que querem coisas materiais, mas aí vão deixar essas de lado. Vamos excluir elas aqui. Vamos eliminar essa questão. Por que nós, com boas intenções, em situações difíceis, porque a situação que o mestre passou é dificílima, por que não consultamos a Jesus? E quando se fala em consultar, o benfeitor é muito claro, falando na sabedoria, no gesto e no exemplo do mestre. 3 fatores que devem estar sempre sendo revisitados, pesquisados, inquiridos, perguntados a nós mesmos. Como Jesus agiria? Como Jesus falaria? Qual seria o gesto do mestre? Muitas vezes, até com a questão do exemplo que Jesus faria, até mais ou menos a gente pode querer lembrar. Mas como Jesus falaria e qual seria o gesto, nem sempre nós nos lembramos. Muitas vezes ainda acabamos esquecendo. Continuamos com o benfeitor. Os ensinamentos e atos de Jesus constituem lições espontâneas para todas as questões da vida. O homem costuma gastar grandes patrimônios financeiros nos inquéritos da inteligência. O parecer dos profissionais do direito custa, por vezes, o preço de angustioso sacrifício. E para, vamos dizer assim, fazer um pouco de justiça aos advogados, podemos dizer também um parecer de um químico, um parecer de um profissional de TI, o parecer de um profissional da educação, o parecer de um gestor para a área de saúde, o parecer de qualquer X profissão, custa dinheiro. E nem sempre, necessariamente, a pessoa é a melhor. Obviamente, ela vai ter diplomas, vai ter feito curso, vai ter experiência profissional, etc. Mas nem sempre isso só garante que vai ser um bom parecer. Porque a pessoa pode ser pilantra, pode ser desonesta, pode ter limitações. Nem sempre é a malandragem. Então, às vezes a pessoa é ingênua, não leva certos fatores em consideração, esquece outras coisas que para o cliente é necessário, por aí vai. Só que com Jesus é diferente. Porque o mestre não tem qualquer imperfeição. Não tem qualquer limitação. Não tem qualquer dificuldade. Ele é espírito perfeito. Então só pode dar respostas perfeitas que sirvam para o ouvinte, para a situação da pessoa. E aí, obviamente, tem que ser consultado o quê? Seu exemplo, seus gestos e sua fala. Jesus, porém, fornece opiniões decisivas e profundas, gratuitamente. Basta que a alma procure a oração, o equilíbrio e a quietude. 3 fatores de Jesus, 3 requisitos para nós: oração, equilíbrio e quietude. A prece, porque é o que? Nos conecta, nos sintoniza com o mestre e com as correntes do bem e da paz, com os amigos espirituais, os espíritos superiores. Isso a gente sabe. E como já vimos no próprio
Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, que estudamos, oração e trabalho são duas faces de uma mesma moeda. Depois é necessário equilíbrio. Ué, por que equilíbrio? Porque se estamos desequilibrados, perturbados, exaltados, fora da casinha, como se diz, encontramos mais desequilíbrio, mais loucura. A resposta vem, mas a gente distorce ela, ou não escuta, ou continua na agitação de sempre, não consegue se estar em posição adequada. Ou ainda, se vem a resposta, se escuta e se descarta, se joga no lixo. Porque as imperfeições então trabalham para o desequilíbrio se manter. Dá para a gente tomar uma decisão afoita, apressada, sem consultar ninguém? Até dá. Nos convém? Não. É necessário sempre refletir com calma, com ponderação, com atenção. E isso necessita estar num estado estável, de equilíbrio, a fim de que fatores externos não perturbem a nossa razão e o nosso raciocínio. Por fim, é necessário a quietude. Se a gente estiver assim a 1000 por hora, pensando em todos os problemas, em todas as situações, tudo que pode acontecer, etc, 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 também não dá. Barra a vinda da resposta. É aquela clássica situação. A gente está com uma dificuldade, está com um problema para resolver. Aí pensa, não aparece nada, só vem mais confusão. Aí a gente para, vai fazer, sei lá, outra coisa, e aí depois, quando termina, a resposta vem imediatamente. É isso que é a quietude. Fazer o silêncio íntimo, preparando a resposta, a chegada da resposta do mestre. Segue Emmanuel. O mestre falar-lhe-á da boa nova da redenção. Ué? Aqui está um ponto importante. A resposta de Jesus vai ser aquela do Evangelho. Talvez a resposta não agrade. Agradou a resposta que Jesus deu aos fariseus? Não, né? Mas era a resposta necessária. Era a resposta certa. Também nós devemos estar preparados. Consultar Jesus não é uma petição para cumprir a nossa vontade. É para saber o que se deve fazer, qual é o certo, qual é o melhor. Se formos querendo só que as nossas vontades sejam cumpridas, que os nossos caprichos sejam atendidos, não vamos gostar da resposta que virá. Por isso é que Emmanuel assevera que Jesus falar-lhe-á, responderá com a boa nova da redenção. É igual o parecer também de qualquer profissional. Nem sempre o parecer que vai vir é o que a gente vai gostar. Nem sempre vai ser com a aprovação a nossa pessoa. Pode ser também com a reprovação. E aí, na posição de estudantes e seguidores de Jesus, vindo a reprovação, vindo o famoso puxão de orelha, é necessário agir para a retificação, para a corrigenda. Encerra o benfeitor. Frequentemente surgem casos inesperados, problemas de solução difícil. Não ignora o homem o que os costumes e as tradições mandam resolver. De certo modo, no entanto, é indispensável que o aprendiz do Evangelho pergunte no santuário do coração: Tu, porém, mestre, que me dizes a isto? E a resposta não se fará esperar como divina luz no grande silêncio. Uma página belíssima, cheia de consolação. Porque para qualquer dificuldade,
para os problemas angustiosos, podemos consultar o Mestre. E a resposta virá. E a resposta será o melhor, o correto. Aquilo que está embasado no Evangelho. O caminho da redenção. Que possamos sim usar esse grande recurso à nossa disposição, cumprindo os requisitos do equilíbrio, da quietude e da oração. E para encerrarmos o estudo de hoje, recolhemos o Livro dos Espíritos. A pergunta número 501, lá do capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Kardec perguntou o seguinte: por que oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência? E por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? Adaptando, inclusive, essa pergunta. Por que a resposta de Jesus não é ostensiva, concreta, material? Por que não aparece? Por que não resolve direto? Vejamos. Se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obraríeis por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. Para que este possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa. É necessário que exercite suas forças, sem o que seria como a criança que não consente e que ande sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolhe o livre-arbítrio. Porquanto, se não tivesseis responsabilidade, não avançaríeis na senda que vos há de conduzir a Deus. Não vendo que o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia e, de tempos em tempos, lebrada, advertindo-o do perigo. E você já tinha passado pela cabeça a ideia de consultar Jesus, ou os espíritos superiores, os espíritos bons? Já teve alguma experiência que sente que foi atendido? Comenta aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o like, compartilhe para chegar a mais pessoas e clique aqui no botão de inscrever-se e ative o sininho para receber a notificação dos novos vídeos. E aqui vão aparecer 2 outros vídeos do seu interesse. Te vejo no domingo para continuarmos lendo e comentando. Até a próxima!